Vamos falar hoje sobre a contaminação, esse caso que aconteceu aí com o Kinder Ovo, que todo mundo tá sabendo, né? Eu acho que muita gente tá sabendo, porque tá na mídia aí. Ué, primeira coisa, que foi que aconteceu e qual é esse tipo de contaminação por salmonela? Vamos lá. Ó, essa é uma história ainda assim, com alguns detalhes ainda para serem, né, divulgados, né? A divulgação que a gente teve acesso é de que houve uma contaminação num determinado lote do produto, né, o Kinder Ovo, por salmonela. Consequentemente, né, a empresa fez um programa de recolhimento, né, fez um anúncio, né, divulgou aí. Até não foi aqui no Brasil, né, foi uma produção, um lote produzido aí na Bélgica, né, o pessoal pode ficar tranquilo, né, que nesses momentos o pessoal vê lá Kinder Ovo e acha que todo Kinder Ovo que está no mercado está contaminado, né. Não é bem assim, né, pessoal? Isso aí foram um lote específico que apresentou esse nível de contaminação com salmonela, aí a ponto da empresa fazer um programa de recolhimento desse produto no mercado, né? Tendo em vista que isso é um risco de saúde pública e gravíssimo, né? A gente vai tratar disso aqui hoje aqui para o pessoal ficar atento aí, porque é, não trata simplesmente, né, de um tipo de alimento que pode acontecer isso. Isso pode acontecer com vários tipos de alimento, incluindo eles, leite, os queijos, né, uma série de alimentos aí derivados do leite, que a gente pode ter esse tipo de problema também. Então a gente tem que ficar muito atento para tentar evitar isso, ok? Isso aí linka a minha próxima pergunta. Existe contaminação por salmonela na indústria láctea? Se tratando que lá no caso foi chocolate, né? Mas se tratando de Sim. produção de queijos e derivados do leite, Hoje, com certeza, né? Salmonela hoje é uma. A gente primeiro tem que explicar, né? Salmonela é uma bactéria, né? sim. Uma bactéria patogênica, né? A classificação patogênica diz respeito àquelas que podem provocar algum dano à saúde humana, né? E a salmonela é uma dessas, né? Ela está dentro do grupo das bactérias, das enterobactérias, e ela é uma das bactérias com que pode causar um dano gravíssimo à saúde humana, né? Aí tem vários tipos de sintomas quando existe essa contaminação. A gente vai até falar sobre isso um pouco para frente, mas tem uma relação, sim, né, com leite e derivados, né? A gente corre o risco de ter alguns desses produtos contaminados com esse tipo de bactéria também, né? Ali no caso do Kinder Ovo não dá para associar ainda, né, porque as informações são muito ainda sem relevância para essa identificação de causa. Provavelmente a empresa, né, a Ferreiro, ela já deve ter detectado a fonte, mas ainda não divulgou, né? Só divulgou a situação que ocorreu e o que ela está fazendo para recolher os produtos, né? Que é realmente uma situação desejar para aquelas empresas que realmente são sérias, né? Uma vez que ela identificou uma não conformidade, ela aciona o seu programa de recolhimento para que esse produto aí que tem algum risco para a saúde, ele seja recolhido do mercado, né? Isso é muito interessante. É obrigatório, na verdade, hoje em dia, né? A própria Anvisa obriga todas as indústrias de alimento a ter o seu programa de recolhimento, né? Seu programa de recall, para que evite qualquer surto de infecção, né, toxinfecção. Então, isso é uma das características de empresas que realmente preocupam com a saúde dos seus consumidores, né? Sempre está avaliando seu produto, tendo alguma não conformidade, fazendo um recolhimento desse produto. Pessoal, quem tiver dúvida com relação a essa questão, manda para a gente aí. Qualquer tipo de contaminação, se você tiver dúvida aí na sua indústria, manda para a gente aqui que a gente está inteira à disposição para responder. Olha, Vai na lá. indústria láctea, qual
Qual a proveniência desse tipo de contaminação? O que pode ocasionar esse tipo de contaminação? E outra coisa que eu quero te perguntar muito importante. O que acontece, principalmente salmonela, caso seja detectado pelo órgão de inspeção esse tipo de contaminação? É. Importantíssimo isso. Isso aí é com certeza o que o pessoal mais deveria te preocupar hoje, se caso for detectado, né? Mas assim, vamos lá pelo básico, né? O que acontece para contaminar, né? Salmonela, gente, é uma bactéria que está presente, inclusive nos animais mesmo. Na maioria dos animais ela está presente, né? Está presente nas vacas, pode estar presente no frango, no porco, né? Apesar de que a incidência, né, aquilo que a gente mais vê aí na literatura está relacionado com o frango. É muito relacionado com o frango, né? Mas ela contamina aí todos esses animais. E o mais engraçado, Wilson, é que também pode estar presente em animais domésticos, como cachorros e gatos. Normalmente essa bactéria nesses animais ela tem pouca relevância, não provoca, né, alterações nesses animais. Porém, como ela é uma bactéria ali do trato intestinal, ela pode ser secretada ali nas fezes. É aí que começa o problema. É aí que começa a parte da contaminação. Se o produto de origem animal tiver algum tipo de contato, né, com fezes de animais contaminados, aí a gente começa a ter um sério problema. Vamos tratar aqui do leite, né? Como que se daria essa contaminação? Se daria através de uso de instrumentos de ordenha mal higienizados, né, que tiver contato com fezes de animais, por exemplo, das vacas. Então, isso pode provocar uma contaminação ali por salmonela, né? E ali ela começa a se desenvolver e, consequentemente, vai trazer ali muito problema para nossas produções. Você fez uma pergunta que hoje é o medo maior que existe nas indústrias com relação à contaminação. Porque a salmonela, dada a gravidade, né, da contaminação por salmonela, o que acontece se um órgão de inspeção detectar salmonela em algum dos produtos derivados, por exemplo, do leite? Nosso foco aqui. A fábrica é totalmente interditada. Totalmente. Você não tem ali, por exemplo, identificou num tipo de queijo. Vamos supor aí num queijo Minas Padrão. Mas a empresa produz Minas Padrão, mussarela, queijo prato, queijo coalho, né, bebida láctea e por aí vai. A fábrica inteira é interditada. A contaminação foi detectada no queijo Minas Padrão, mas a fábrica inteira vai ser interditada. E existe uma lógica para isso acontecer, né? Porque se essa bactéria esteve presente ali em determinado produto, ela esteve ali por algum tempo rondando toda a estrutura da fábrica. O que denota uma falta de higiene, né, com os procedimentos de higiene, tanto de equipamentos, de utensílios, de instalações. Isso mostra que houve falha de higienização. Por quê? Ah, mas não pode ter vindo lá do leite? A gente não está falando aqui que pode o leite vir contaminado? Sim, é uma das possibilidades. Porém, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem um sistema de proteção, que é a pasteurização. Então, se o seu leite chegou contaminado ali com salmonela, bactérias, né, do grupo salmonella, a pasteurização ela é eficaz na eliminação total da salmonela. Então não adianta a gente falar assim, mas então eu vou pasteurizar, vou eliminar? Vai. O problema foi recontaminar. Então se identificou num queijo, ou o seu sistema de pasteurização não está bem ajustado e não está sendo capaz de eliminar, ou você não fez a pasteurização, ou houve uma recontaminação, que é um dos casos mais graves que existe, né? O fato de recontaminar depois da pasteurização, né? Que mostra claramente a falha de higienização, né? Aí já não só de equipamentos, utensílios, instalações, mas também dos próprios
dos próprios colaboradores. Né? Tem uma situação bem grave aí nessa relação. A Ana Flávia até perguntou para a gente, é interditado para evitar a contaminação cruzada? Sim, sim. Para evitar a contaminação cruzada, é claro, daquele produto para os outros, mas também, Ana Flávia, pode ter acontecido uma contaminação numa área da fábrica comum a diversos produtos. Por exemplo, se essa contaminação ocorreu ali na sala de embalagem de queijos, então praticamente todos os seus queijos ali que estiver passando ali pelaquela área, naquele determinado período, né, pode ter sido contaminados também. Então, assim, não só pelo cruzamento, mas é porque tem áreas comuns a vários tipos de produtos, né? E, às vezes, cruzada de um produto diferente do outro, um queijo com uma bebida láctea, né? Então, existe um risco, né? E esse risco é muito alto. Né? Então, é por isso que o serviço de inspeção vai interditar toda a fábrica, vai solicitar um plano de ação, né, onde a empresa tem que demonstrar tudo que ela vai fazer para manter o controle higiênico das operações e fazer uma higienização de choque para evitar ali, né, que aquele ambiente realmente permaneça sem nenhum tipo de registro de contaminação. Então é bem grave, é uma situação bem grave e não costuma depois que a fábrica está interditada. Para desinterdição, você precisa produzir lotes programados junto ao serviço de inspeção, submeter a análise para depois ter a liberação total das atividades. Então, é bem complexo. Por isso que, assim, tem que prevenir. Né? Depois que aconteceu o problema, não adianta. Esse negócio é uma coisa assim de extrema relevância, de extrema importância. Eu acho que a gente tem muitas indústrias boas onde se tem uma preocupação com os pontos críticos de controle, né? Onde tem essa Sim. preocupação de contaminação. Eu visito muita fábrica, o Ed também visita muita fábrica, e assim, eu vejo de tudo. Eu vejo de tudo. E tem gente que não. E tem algumas fábricas que a gente visita, principalmente fábricas menores, que a gente não vê essa preocupação tão grande. E aí, quando acontece um caso de interdição, eu e o Ed, até tive uma reunião esses dias no Ministério da Agricultura, eu estava comentando lá com o diretor de inspeção o seguinte: o pessoal procura a gente para apagar incêndio, nem procura a gente para fazer um trabalho prévio. Né? São poucos, né, Ed, que procura a gente fazer um trabalho prévio. Procura a gente para apagar incêndio. E eu vou até citar um caso aqui. A gente teve um caso há uns 5 anos atrás de um cliente que ele produzia na indústria dele um leite pasteurizado, bebida láctea, doce de leite, requeijão, iogurte, mussarela. E esse cliente, a gente não tinha consultoria com ele e tal, a gente conhecia o laticínio de nome, mas nunca tinha feito nenhum tipo de trabalho. O Éder vai lembrar muito bem do que eu estou falando. Esse cliente ele ligou aqui no escritório em situação de desespero. Eu imediatamente acionei o Éder. O Éder teve que parar o trabalho que ele estava fazendo, né, imediato, para tentar socorrer esse laticínio, porque a produção dele tinha sido interditada. E era um laticínio com um volume significativo, ele não poderia parar essa produção. E nisso o Éder foi no laticínio, voltou, foi nas peripendências. Assim, eu lembro que nessa semana aí o Éder deve ter viajado uns 3.000 quilômetros de bate e volta, Isso. fazendo defesa, fazendo plano de ação, produzindo lotes especiais de acordo com a inspeção, até conseguir liberar. E no meu ponto de vista, igual o Éder conhece muito bem, eu também já entrei nessa indústria, eu acho que esse problema poderia ter sido evitado facilmente. E um problema que eu quero comentar com relação a isso é que o empresário, o proprietário do laticínio, ele só dá valor a isso. Eu não estou generalizando, não é todo mundo, tem muita indústria boa, mas alguns só dá valor a isso quando acontece. Só que quando acontece, o prejuízo financeiro para a indústria e além de marca, quando é exposto, é imenso.
A gente também já teve marcas aí famosas, né, de lácteos que saíram do mercado. Né? O Éder tem melhor que eu para lembrar desse tipo de coisa. Ele pode até citar, talvez, aí algumas marcas que ele lembre, que foi extinta no mercado justamente por causa de contaminação. Uma marca, é o que a gente sempre fala, você demora anos para construir essa marca. E um episódio pode jogar essa marca pelo ralo. E até quebrar um laticínio. Pensa em ter uma produção interditada para que não um volume de leite. Vamos colocar aí uns 30 mil litros de leite por dia. Estou citando aleatoriamente aqui. Você tem uma produção interditada. O que você vai fazer com 30 mil litros de leite, cara? Então, assim, é um negócio bastante grave que eu acho que tem que ter atenção. E aí vem um fato que é uma exigência hoje de todos os órgãos de inspeção e que eu sempre falo que eu vejo muito pouco funcionando. Programa de autocontrole. Quem tem programa de autocontrole eficiente pode ocasionar algum tipo de contaminação se for 100% eficiente. É isso que é o mais importante, né? Porque assim, o fato de ter o programa de autocontrole descrito não significa nada, né? Porque descrever um programa de autocontrole, você pode pegar até um programa de autocontrole do seu vizinho ali e colocar lá na gaveta da sua empresa e falar assim, eu tenho um programa de autocontrole descrito, né? Isso não resolve. O programa de autocontrole ele tem que ser funcional, ele tem que ser implantado, ele tem que realmente te gerar informações capazes de evitar esse tipo de situação, né? E um bom programa de autocontrole, né, ele traz ali detalhes de como gerenciar qualquer tipo de contaminação. E uma pergunta que o pessoal me faz muito, sabe, Luiz? Inclusive agora com essa história aí do Kinder Ovo, o pessoal sempre fala, mas eu preciso fazer análise de salmonela, como é que eu faço? Porque eu não sei fazer análise de salmonela, nunca fiz análise de salmonela. Vamos lá, o que acontece? Normalmente a pesquisa, né, para se identificar a salmonela, ela existe, tem metodologias aí para se fazer e tudo, mas não existe aquela necessidade nem aquela obrigatoriedade de você fazer esse tipo de análise de todos os seus lotes de produção, né? Isso não quer dizer que você tem que fazer isso de todos os seus lotes. O que existe é uma necessidade de você fazer algum tipo de controle microbiológico que te garanta que você não tem nenhum tipo de risco com esse produto. Por exemplo, o que a gente mais faz de controle microbiológico nas indústrias de laticínio? Está relacionado com a identificação de um grupo indicador. Qual que é esse grupo indicador? Indica que existem condições inadequadas e que ele desenvolveu, então outros grupos de bactérias podem desenvolver. A gente fala de coliformes. Não tem mais nada mais fácil do que identificar, né, algum tipo de contaminação, a não ser você fazer uma pesquisa, né, de a identificação de coliformes. Por quê? Se você identificou coliformes, existe a chance de, junto com os coliformes, existirem salmonela, existir listeria, estafilococcus e por aí vai. Então, assim, e por que a gente escolhe coliformes? É porque é um grupo indicador, ele desenvolve com facilidade, em condições não higiênicas, né? Então ele se desenvolve rapidamente. Então é um grupo que nos mostra uma informação rápida, né? Que é 24 horas, aí a maioria da metodologia que é existente hoje já é capaz de identificar que tem ali coliformes presentes naquele produto. E junto com o coliforme tem a outra possibilidade dos outros grupos, né? Incluindo eles a salmonela. Então, assim, são grupos rápidos de se fazer a análise e que não torna tão difícil a detecção. É importante que, assim, quando a gente desconfia de um determinado produto, né, você deve fazer a análise, sim, de salmonela especificamente. Não precisa necessariamente ser no laboratório da indústria, mas você pode mandar para um laboratório terceirizado, né? Um laboratório de confiança, com certificação ISO 17025 ou credenciado no Ministério da Agricultura. Aí você vai ter certeza daquele resultado, né? O que é mais importante é a gente ter condições de fazer pelo menos o básico. Porque pelo básico você levanta a suspeita se existe algum outro tipo de contaminação, né? Mas o básico aí está acessível a todos. Hoje a gente tem metodologia rápida para análise, que não demanda tantos equipamentos no laboratório
E os resultados são rápidos. 24 horas a gente já tem um resultado aí suficiente para dar um alívio aí para a gente. O Alisson colocou aqui, salmonela em produtos lácteos, tem alguma característica? Não tenho, Alisson. Isso aí é outra situação. O desenvolvimento de salmonela, né, no produto, ele não causa alterações físicas significativas. Né? Não tem produção de gás, né? Não tem produção de odor desagradável, não tem uma produção de ácido lático capaz de abaixar drasticamente o pH do produto. Então, assim, o produto contaminado não tem essas indicações. Então, não dá para a gente ter certeza de que existe ou não, né, a contaminação ali de salmonela só pelo visual. Ao passo que, assim, alguns grupos de bactérias, o simples fato dele existir no produto, já fisicamente o produto já é alterado. Aí a gente consegue enxergar. Você não precisa nem de analisar, você já sabe que tem. Né? Um exemplo muito bom disso é o próprio coliformes, né? O grupo coliformes. Uma vez que ele desenvolveu, ele produz gás, ele chega a causar estufamento do produto. Né? Então o produto fica descaracterizado e você percebe que existe algum tipo de contaminação por algum grupo de bactérias, nesse caso, provavelmente coliformes. Né? Mas a salmonela não produz essas alterações no produto. O produto contaminado ali com salmonela, infelizmente, não tem característica visual capaz de ser identificado, não. A Ana Flávia até colocou um comentário aqui sobre a resistência dos colaboradores e falando que é uma problemática. Eu queria jogar a bola para você, Ed, com o seguinte questionamento. Nas suas consultorias, a gente sabe que você faz um trabalho muito forte em cima de colaborador. E diante disso, diante de tudo que você faz, qual é a sua orientação para como ele deve agir, como devem ser as regras para com os colaboradores e qual a sua orientação para essas pessoas, donos de laticínios aqui, ou gerentes de produção, qual a conduta que eles têm que ter? Sim. Pois o que acontece? Com certeza, né, a relação ali com os colaboradores, ela sempre tem algumas dificuldades, isso a gente percebe em qualquer consultoria que a gente faça. Né? Mas a gente tem que lembrar de um detalhe. Né? Quando você faz uma contratação, tem que deixar claro para o colaborador que ele vai trabalhar numa indústria de alimentos. Ele não vai trabalhar numa oficina mecânica, né? Ele não vai trabalhar ali em algum tipo de trabalho que não demanda determinados cuidados. Desde o início, o colaborador tem que estar ciente que ele trabalha com alimentos. E que a segurança dos alimentos é muito importante, assim como a própria segurança dele. Uma indústria de alimentos que se preze, ela tem, né, a sua política de segurança e cuidado com o produto tão importante quanto o cuidado que ela tem com seus colaboradores. Então, desde o início, isso tem que ficar claro para o colaborador. Mas o que manda de verdade, o que causa realmente transformação, é o colaborador ser capacitado frequentemente. Isso faz toda a diferença. Não adianta lá, no dia que eu for contratar um colaborador para trabalhar com a gente lá na indústria, explicar para ele o beabá das boas práticas de fabricação. E deixar, não trazer para ele mais nenhuma informação referente aí às boas práticas. Isso tem que ser constante. E tanto é que os próprios órgãos de fiscalização cobram esse tipo de atitude por parte da empresa. A empresa é obrigada a manter um programa de treinamento e capacitação dos colaboradores. E dentro desse programa, a gente tem que tratar de diversas informações, né? Entre elas, né, contaminação. Contaminação microbiológica, contaminação física, contaminação química, né? Assuntos relacionados a processos de higienização. Tudo isso é importantíssimo para quem quer realmente ter uma equipe qualificada e que vai realmente atender esse anseio, né, de produzir alimentos seguros, né, seguro para o consumidor. Então, assim, dentro da consultoria, a gente tem sempre ali, inclusive tem, né, um programa de autocontrole específico para isso, né,
que normalmente a gente chama de PAC 9, né? Que ele trata da saúde, da higiene, né? E do treinamento dos colaboradores. Então, é dentro desse programa que a gente descreve tudo aquilo que a empresa vai promover para que a gente consiga evitar esse tipo de contaminação do produto. E como É, eu tinha falado lá no início, né, dessa questão. Ponto? parece que o pessoal tá falando aí que a conexão travou. Pessoal, fala pra gente aí, travou? Como é que tá aí? E aí? Parou mesmo? A conexão Parece, travou. parece que caiu. Ah, não, tá aqui. Pô, já voltou. Pode continuar, já voltou. Já voltou. Então, bora. Bom, eu estava falando aqui dessa questão da importância do programa de treinamento e capacitação dos colaboradores. Indiscutivelmente, gente, é somente dessa forma que você vai conseguir ter colaboradores que realmente têm anseios pelos cuidados higiênicos dos produtos. Isso é constante, né? A gente deve fazer esse tipo de capacitação frequentemente, se possível, no mínimo 2 vezes por ano. Aí o pessoal fala assim, mas eu já fiz esse treinamento aí de boas práticas, eu já sei o que é contaminação, eu não preciso repetir. Precisa sim. O conceito você entende. O que a gente quer com o treinamento não é que você entenda o conceito, é que você pratique aquilo que você aprendeu com os conceitos, né? É diferente. Quem conhece um assunto é uma coisa. Praticar aquilo que conheceu do assunto é outra. Então, o que a gente quer com esse programa de treinamento e capacitação é que os colaboradores tenham consciência dos conceitos e os apliquem, né? É aí que está a dificuldade, né? Tem muita gente que pensa assim, não, eu já fiz vários treinamentos de boas práticas de fabricação, então eu já sei tudo que você vai falar. Saber sabe, mas está aplicando, né? Por exemplo, Wilson, um detalhe importantíssimo aqui e que a gente vê muito. É o pessoal ali durante o processo de fabricação. Vamos colocar, por exemplo, de queijos, né? Uma forma cai no chão e o pessoal vai lá, pega a forma, coloca na mesa de novo e acha que está normal. Quantas vezes eu já vi essa situação acontecer? Né? E eles estão tão conscientes de que isso está normal para eles, que eles fazem na frente, inclusive, dos proprietários, fazem na frente do gerente de produção, fazem na frente do consultor ali na fábrica. E isso foi por várias vezes eu já percebi esse tipo de ocorrência. Então, assim, e não são colaboradores, nesse caso que eu estou falando aqui específico, não foi colaborador que era novo, recém-contratado. Era um colaborador que já tinha recebido um treinamento e capacitação sobre boas práticas de fabricação, né? Você vê a necessidade da gente intensificar esse tipo de treinamento e de não permitir que o cara não participe porque ele já participou de um outro. Não, ele tem que participar sempre, né? Então a empresa tem que estar atenta com esse programa de treinamento, porque é só assim que ela vai conseguir ter um resultado satisfatório, né? Eu queria complementar isso aí, comentando o seguinte caso. Tem que treinar, tem que capacitar sempre. Eu sempre falo aqui que o funcionário de vocês é a pessoa que está mais próxima do cliente, não é o proprietário, é o funcionário, porque é ele que vai pôr a mão no produto antes de levar para o mercado consumidor. E uma coisa assim que eu acho de extrema importância que pouca gente leva isso em consideração. É muito importante, pessoal, é muito importante que o colaborador saiba o porquê de cada coisa dentro de uma indústria de laticínios. O que eu vejo muito? Eu vejo muito assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que ser essa regra, tem que ser essa norma, tem que seguir o programa de autocontrole, faz um treinamento de boas práticas, mas o porquê que tem que levar aquilo ao pé da letra? Você pode ir em 10 fazendas de produtores diferentes. Aí os 10 eu falo assim, meu leite é o mais aciado da região. Os 10. E pra gente, que não é... Tá travando um pouquinho, viu, Wilson? Deixa eu colocar no 4G aqui. Voltou? Dá uma olhada se voltou. Oi, voltou? Eu acho que agora tá legal, tô te ouvindo. Tá com som, gente? Fala aí.
Tá com som? Fala pra mim. O pessoal tá falando que tá sem som. Fala aí, deu agora? Para mim tá legal. Sim, deu. Voltando aqui, o que eu estava falando no início, para quem não escutou, é o seguinte: uma coisa que pouca gente leva em consideração, tá? Tem que treinar o funcionário, tem que treinar 6 meses, aí, igual o Ed falou, tem que fazer até mais do que isso. Só que o mais importante que tem dentro desses treinamentos é você passar para o colaborador o porquê que ele tem que fazer aquele determinado tipo de coisa. Não adianta chegar, o cara vai, igual o Ed falou, o cara entra no laticínio para trabalhar, ele recebe uma série de regras, uma série de orientação, mas ele não foi explicado para ele o porquê ele tem que fazer aquilo. Então, cai uma forma no chão, você tem que sanitizar, higienizar o porquê que tem que fazer isso. Se ele não souber o porquê, ele vai falar, não, o que eu mais escuto, não, isso aí é frescura, é bobagem, não precisa fazer isso não. Se tem que fazer uma sanitização de um utensílio antes de utilizar, não, tá limpinho, nós lavamos ontem à noite, hoje não precisa lavar não, porque ele não entende, ele não sabe o porquê. O que aquilo pode ocasionar. A partir da hora que foi passado para ele, o que pode ocasionar, se ele fizer novamente, aquele funcionário não serve para a indústria, porque ele não serve para trabalhar numa indústria de alimentos. Ele tem que trabalhar em qualquer outra coisa. Ele pode trabalhar na venda, ele pode trabalhar no administrativo, mas para a produção ele não serve, porque ele não está de acordo com as normas da empresa. Mas foi passado para ele tudo certinho, por quê? Né? Eu estou falando isso, eu e o Éder, a gente conhece, eu citei aqui, eu e o Éder, a gente conhece, de vez em, muito raramente a gente vai em alguma propriedade rural. Vocês aí na cidade de vocês aí, vocês podem fazer experiência. Visitem 10 propriedades rurais da sua região e você vai escutar o mesmo comentário. O meu leite, o produtor vai falar com você aqui, o meu leite é o mais aciado da região. Tem certeza que eles vão falar isso. Vai. E você vai ver, e não é. Geralmente não é. Eu e o Éder, que a gente tem muito pouco da área de campo aí, quando a gente vai, se porventura vai, a gente vê que o negócio não é bem feito. E para ele, para aquele produtor, ele acha que ele é muito aciado. E a mesma coisa acontece com o colaborador. A visão que o colaborador tem de higiene é muito diferente do que realmente tem que ser. Quantas vezes você está do outro lado aí, já foi em uma casa que para você estava com uma falta de higiene imensa, mas para a pessoa que mora lá, aquilo lá não é falta de higiene, para ela tá limpo. Porque ela tem a percepção de que aquilo ali está higienizado. E a mesma coisa acontece numa indústria de alimentos. Agora, se o funcionário ele é treinado, capacitado, orientado, explicado o porquê que ele tem que fazer aquilo ali, e aí se ele faz divergente do que você está orientando, aí errado é você de manter aquela pessoa na fábrica. Eu estou sendo bem franco e direto aqui, pessoal. Bem franco e direto. Mas ele sabe fazer queijo, ele é um cara essencial. Ninguém substitui, você vai achar outro cara que vai saber fazer queijo, talvez até melhor. Né? Quantas pessoas que a gente já viu aí que o proprietário fala assim, não, esse cara é sensacional. A Fabiane citou isso pra gente. O cara, preciso desse cara. Quando vai ver, ele é um grande problema que tem dentro do laticínio. Talvez o maior problema. Então, assim, fique bem atento com relação a colaborador. Bem atento. O colaborador tem que estar alinhado com a cultura da empresa e com as necessidades da empresa. Se ele não estiver alinhado, nada feito. Ele não serve para trabalhar na empresa. Mesmo que ele seja o melhor QG do mundo. Porque que adianta ser o melhor QG do mundo se não tem higiene, se contamina o seu produto? Então ele não é um bom QG. Porque o excelente QG, ele vai se atentar a todas as etapas do processo. Isso. Ele é excelente, faz um queijo com um rendimento excelente, faz uma mussarela boa demais, fatia 10, pá, só que não tem procedimento nenhum de higienização. Eu tô falando isso porque a gente já viu. Eu e o Edson já vimos isso já. É comum. O elogiando e o cara faz um produto sem higiene praticamente nenhum. Então, para mim, ele não sabe fazer queijo. Porque ele não se atenta para o básico, que é a higienização. O resto, para mim, tá tudo perdido. O que adianta? E aí, cai naquele primeiro tópico que eu estava comentando, sobre a marca. Você constrói uma marca num período muito
por muito tempo até você conseguir consolidar ela no mercado. E um colaborador e uma pessoa que não está alinhado com a cultura da empresa, não atende às necessidades da empresa, ele pode jogar essa marca no buraco do dia para a noite. E aí? Ele vai ser, ele vai conseguir, ele vai ser responsabilizado por isso? E de qual maneira que vai ser responsabilizado? O maior prejudicado vai ser o proprietário do laticínio, o dono do laticínio que deixou aquilo acontecer. Então, pessoal, eu estou falando isso. É muito difícil conscientizar funcionários. Treine seu pessoal. Eu e o Ed, a gente sempre está fazendo live aqui, é coisa gratuita. Eu tenho certeza que quem acompanha a gente aqui aprendeu muita coisa, sabe? A gente aprende muita coisa, mas eu tenho certeza que quem está aqui sempre está aprendendo com a gente aqui. O Ed é sempre, eu estou falando, o Ed é expert da empresa, ele sempre está buscando conhecimento, sempre trocando informação, justamente para trazer o que for de melhor para vocês aqui. O funcionário de vocês, ele está participando dessa live? Se ele não está participando, tem coisa errada. Ele fez outro curso que não seja da Consulac, que seja de outra empresa, que seja de outra pessoa que estude. Ele faz esse tipo de curso, você promove esse tipo de treinamento para ele? Se não promove, você está errado. Eu estou falando isso porque a gente teve um caso aqui de um treinamento que a gente promoveu, que a menina que estava participando da live ligou para a gente e falou assim, o dono do laticínio, eu estou querendo fazer o curso, mas o dono do laticínio não está querendo me ajudar, não está querendo me ajudar financeiramente com esse treinamento. Aí eu penso o seguinte, se você quer crescer e o laticínio quer crescer, você está no lugar errado como colaborador. E vice-versa. Se a empresa quer crescer e o colaborador não quer se atentar a isso, o colaborador não serve. Pessoal, um mau colaborador, ele quebra uma empresa. Gravem o que eu estou falando com vocês. Um mau colaborador, ele quebra uma empresa. E a gente já viu problemas em laticínio por questões de colaboradores que não executou a coisa de maneira correta. Como a maioria dessas contaminações, igual ele citou aí, existe problemas externos? Sim. Mas de tudo que a gente está vendo aqui agora, o X aí é o colaborador. Se ele executar o programa de autocontrole, se ele executar o que tem que ser executado de maneira correta, você não vai ter problema de contaminação. Agora, por outro lado, você como proprietário do laticínio, se você não treinou essa pessoa, não adianta você querer cobrar dele, não. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Sem dúvida. Então, assim, eu estou colocando isso porque é muito fácil a gente jogar a culpa num terceiro, por exemplo. Meu colaborador não faz isso. Sim, você não der a ferramenta para ele. Ele vai fazer, vai continuar fazendo. É ou não é? Sem dúvida. Isso aí, por isso que eu falei tanto dessa questão do treinamento. Gente, a empresa tem que capacitar. Até porque, na maioria das vezes, você já não pega colaboradores que já têm capacitação na área. Sim. A gente tem colaboradores recém-contratados que nunca entraram na indústria de alimentos, ou pode ter aqueles que já trabalharam 20 anos na indústria de alimentos e mesmo assim tem vícios difíceis de serem retirados e que podem trazer graves problemas para a empresa. Então, por isso que o programa de treinamento e capacitação dos colaboradores, ele é essencial, não dá para ficar. Pessoal, vou comentar uma coisa aqui, ó. Eu já vi um queijeiro de extrema experiência, um cara foda na área de queijo. Todo mundo fala que é um dos melhores queijeiros. Aí foi medir a temperatura do leite. O Eder já deve, acho que vai saber, eu vou falar. Sabe como é que foi medir a temperatura do leite? Com o dedo. Cara. Imagina o resultado, né? Então, assim. É difícil. É isso. Pessoal, ó, traga. Uma coisa que eu queria pedir para vocês aí. Sigam a gente nas nossas redes sociais, tá? Isso. Tem muita gente que participa das nossas lives aqui que não está inscrito no nosso Instagram, no nosso YouTube. A gente tem conteúdo o tempo todo aqui para vocês. E outra coisa muito importante, tragam os seus colaboradores para participar, tirar as dúvidas deles, tragam eles para participar de fato da indústria de vocês. Isso. Entendeu?
Tragam ele, coloca ele alinhado, ó, vamos lá, vamos assistir, então vamos participar dentro da possibilidade de cada um, mas traga, o conteúdo é gratuito. E o que perguntar aqui, tenho certeza que vai ser esclarecido pelo Éder. Tenho certeza. Isso. Porque eu acho que, assim, nunca deixou de ser esclarecido. Então, quem não tem um colaborador participando de um conteúdo desse aqui, tá deixando a desejar. Beleza? Bom demais. Eu acho que é isso, pessoal. Ó, quinta-feira que vem nós não temos lives, não temos live por causa do feriado, tá? Mas voltamos na terça. Isso. Amanhã tem live entre eu e a Camila sobre projetos. E a gente está falando muito também sobre profissionais da área de laticínios. Convido a todos a participar aqui dessa live entre eu e a Camila amanhã. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Isso. YouTube tem material assim. Vocês passarem e fazer uma maratona lá para os funcionários de vocês e qualificar eles. E não deixa de divulgar o trabalho que a gente está fazendo, que ajuda a gente. É uma forma de vocês ajudarem a gente, mandando isso aqui para mais gente, que eu tenho certeza que cada um que está aqui sabe de um laticínio que está enfrentando um problema que eu citei aqui agora. Isso. Ô Wilson, eu quero só responder uma pergunta aí que ela é muito interessante, cara. Que é uma pergunta da Natânia Mendes aí. Sim. Ela colocou aí pra gente aí, falando assim, que já escutou falar que fazer análise de salmonela, listéria no laboratório, mesmo por placas compact dry, pode propiciar a contaminação da fábrica por conta por exemplo, das vestimentas, da instalação. Eu queria responder isso porque isso, de fato, é um problema gravíssimo. Né? Não é só história não, viu, Natânia? Isso aí é realidade. Né? E por que isso acontece? Isso acontece porque, às vezes, o laboratório não está preparado para fazer esse tipo de análise. Né? O laboratório, às vezes, é um laboratório comum, está acostumado a fazer umas análises simples, né? Análise de coliformes, bolores e leveduras, né? Que são análises menos problemáticas. Agora, eu te falo com sinceridade, se você pretende fazer a análise de listéria, de salmonela no seu próprio laboratório, a política de segurança, de biossegurança nesse caso, tem que ser totalmente alterada, porque é grave. É grave mesmo. E não é grave só para a questão da produção, é grave inclusive para quem está executando a análise, que pode ser contaminado durante a execução. Então, assim, os procedimentos de biossegurança têm que ser muito bem elaborados. A estrutura do laboratório tem que ter uma alteração bem drástica para que você consiga fazer esse tipo de análise em condições adequadas, sem correr risco nem para você que está executando e nem para a unidade. Então, assim, realmente é tomar muito cuidado. Né? Não dá para fazer aí com uma estrutura simples, não. Tem que ser uma estrutura bem caprichada para poder fazer esse tipo de análise internamente. Beleza, pessoal? É isso. Então, amanhã, não deixe de acompanhar a gente na nossa live aí, eu e a Camila. E terça-feira, eu e o Éder, nós estamos de volta aqui. Manda para a gente qual que é a dúvida de vocês. Participa. A participação de vocês é importante. Tem dúvida, não fica com vergonha de perguntar. Talvez se você fica com vergonha de perguntar, você vai perder o time importante de fazer, de ter um esclarecimento que vai dar um reflexo lá na sua fábrica. Então a vergonha tem que ser superior à sua necessidade de aprender, beleza? De resolver o seu problema. E a gente está aqui para ajudar vocês a resolver o problema da fábrica de vocês, beleza? Valeu, só essa. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, Wilson. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.